Oi pessoal, tudo bom? Vocês gostaram do último vídeo sobre comunicação, sobre linguagem, então eu trouxe mais um para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre personas. Outro dia eu estava me perguntando, o que que eu falo, o que que eu coloco nos stories do Instagram, ou o que que eu coloco no YouTube, até onde eu abro a minha vida ou não abro a minha vida, porque afinal de contas eu tenho um negócio de artesanato, né, e a minha vida é outra coisa. Então eu acho assim, tem um conceito na psicologia e na linguística que fala sobre persona, na verdade, ethos enunciativo, que é o quê? É a imagem que você cria para o seu público. Então, a primeira coisa eu acho que vocês têm que definir é quem é o seu público, né? Então, vamos pensar com quem você está falando. Então, se você vende, sei lá, amigurumis e peças para bebês, você pode estar falando com mães de bebês, né? Se você vende itens decorativos, você pode entender que seu público sejam arquitetos, designers de interiores ou mesmo consumidores finais. A questão é você imaginar, não estou dizendo que você vai excluir outras pessoas, mas você imagina uma pessoa com quem você vai falar nos seus stories, por exemplo. Então, a gente vai pensar em elementos que você queira acionar para criar essa imagem positiva. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula de português, eu sei que imagem eu quero que os alunos tenham de mim, né? Então, eu quero que eles me respeitem como uma professora de português entrando numa sala de aula. Então, eu vou me vestir de determinada maneira, eu vou falar de uma maneira diferente da que eu falo, por exemplo, com meus filhos. A minha postura também diz muito sobre mim, então eu vou escolher todos os elementos, nem sempre essa escolha que a gente faz é consciente, às vezes é inconsciente, e aí eu vou para aquela situação de comunicação que é a sala de aula. Quando eu vou para o Instagram falar de crochê, a minha persona é outra. Então, não estou dizendo que eu mudo, você tem várias personalidades? Não, eu tenho várias personas, né? Então, são papéis que a gente assume nas diversas situações das nossas vidas. Então, tem a Débora, professora de português, tem a Débora do crochê, tem a Débora, mãe das crianças, tem a Débora, esposa do Rogério, tem a Débora só. Então, assim, é importante a gente falar disso, porque no seu negócio, por exemplo, no meu negócio, eu falo muito sobre a minha vida, digamos, eu comigo. Então, os autocuidados que eu tomo, as leituras que eu faço. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o crochê como ferramenta de resgate do feminino, o crochê como ferramenta de reconstrução da sua autoestima. Então, é importante eu falar sobre esses itens, autocuidado, estilo de vida. Então, eu coloco esse tipo de conteúdo nos meus stories, mas eu não coloco, por exemplo, as crianças. Né? Então as crianças eu não coloco. Por quê? Porque não tem a ver, porque eu quero preservá-las, elas não escolheram estar na internet, né? Eu escolhi, isso é uma postura muito pessoal, né? Cada um tem a sua postura, eu não julgo ninguém, mas eu pessoalmente não gosto. O marido aparece? Não aparece também, por quê? Porque ele não gosta, e aí eu respeito isso. Então, para você saber o quanto você quer se mostrar ou não, você precisa pensar nessas coisas. Quem é você? Que imagem você quer criar para o seu público, para o seu cliente, né? Então, por exemplo, eu estava dando exemplo das artesãs que trabalham com o público infantil. Então, o seu público são as mães gostam do quê? De ver amigurumi? Gostam de ver cestos? Gostam, mas elas gostam também de dicas sobre maternidade, eventualmente de uma divulgação de algum evento bacana. Então, tudo isso vai entrar nos seus stories, né? Então, eu costumo dizer que você tem que pensar em uma pessoa, né? Você desenha quem é esse seu interlocutor, a pessoa com quem você está falando, e direciona o seu conteúdo para essa pessoa. É claro que no meu público não tem só mulheres interessadas em fazer o crochê, em se resgatar, em empreender. Tem pessoas que estão ali para fazer por hobby, para pegar ideia, para vender para loja. Tem pessoas de diferentes perfis, mas eu falo imaginando uma determinada pessoa. Tem parente que assiste meus stories, tem tia, prima, mas quando eu estou falando nos stories, quando eu estou falando aqui com vocês no YouTube, não são nessas pessoas que eu penso. Eu penso no meu público-alvo, que são quem? Artesãs que queiram aprender técnicas novas, maneiras diferentes de executar as peças e dicas de empreendimento, dicas sobre o feminino, dicas sobre autocuidado. Então, são para essas pessoas
que as falas são construídas, que os vídeos são pensados, tá bom? Então pense nisso, pense quem é o seu público, quem é essa pessoa que está te ouvindo, para que você escolha uma persona adequada. Até porque a gente nem sempre, não é certeza de que, então se eu me vestir assim, falar assim, escolher tal assunto, então logo eu vou... Não, é claro que existe um item subjetivo aí que é o outro, né? É o que eu sempre digo, a gente consegue controlar o que a gente fala, o que a gente faz. Como o outro vai receber isso, não dá pra gente controlar. Mas dá pra gente tentar direcionar, sim, tá? Então pensem um pouco nisso, pensem até que ponto vocês querem mostrar, porque também não adianta você ter uma marca, por exemplo, de acessórios para bolsas. E aí nos seus stories você quer falar dos seus cachorros, dos seus filhos, dos seus hábitos alimentares, dos seus passeios, de viagens. Vai ficar um pouco confuso, tá? Escolha quais partes da sua vida você vai mostrar. E lembrem-se do seguinte, gente gosta de gente. Então as pessoas sim querem ver a sua vida lá nos stories ou aqui no YouTube. Escolha que parte você vai mostrar.